Sabe por que eu estou falando de memória? Porque é o nosso assunto agora. Estou recebendo a Gabriela Magnani, ela é atriz, ela é professora de oratória, e a gente vai falar sobre esse assunto, porque os médicos, né, Gabriela, os neurocirurgiões, os neurocientistas, estão dizendo que a gente até com a idade pode perder a memória, pode diminuir a capacidade da memória. Mas se a gente exercita a memória, ela fica assim muito bem, obrigada, não é isso? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, Márcia, obrigada pelo convite. A memória pode ser exercitada? Pode, pode. Ainda mais na fala, que é especificamente a minha área, e a gente tem algumas técnicas de memorização, para não dar branco, para a gente não perder o fio da meada numa conversa. Por exemplo, o que a gente já pode antecipar e dividir com quem nos acompanha? A gente pode trabalhar bastante as pausas na hora de falar, porque quando a gente fala devagar, é mais fácil que o raciocínio volte, que a gente lembre do que a gente queria trazer. Também toda fala, toda conversa tem uma ideia central, que é a mensagem que a gente quer passar. Se a nossa fala estiver bem estruturada, todas as ideias têm alguma relação com a ideia central. Então, quando você se perde, você pode respirar e retomar a mensagem principal. Essa já é uma boa dica para não se perder sempre. Então, você tem a ideia daquilo que a gente... Por exemplo, eu comecei a minha conversa contigo, eu tenho uma lógica da nossa conversa. Nós vamos falar sobre memória. Então, se eu me perder, eu volto. Eu estou falando... É isso que você quer dizer? Isso. Você volta para aquele início, aquilo que motivou o nosso encontro. Exatamente, porque em uma conversa informal, a gente divaga o tempo inteiro. Então, a gente lembra de um filme, lembra de um livro, entra nesse assunto e vai. E aí, até você se achar novamente, voltar para a sua linha lógica, às vezes demora um pouco, mas trazendo pausas, lembrando sempre da sua ideia central, mais fácil de se manter. Atenção também, né, naquilo que a gente está falando, né? E fazer associações de situações que você pode relembrar, alguma coisa que te relembre e te remeta aquilo que você quer lembrar e não quer esquecer. Isso é bem importante, conseguir visualizar o que você está contando. Às vezes a gente está tão ansioso para falar, tão nervoso com aquele momento, numa entrevista, por exemplo, que acaba esquecendo de visualizar o que você está falando. Quando você visualiza, é mais fácil de lembrar também desses detalhes. E a dependência tecnológica? Tem muita gente que fica com tudo no celular, fica com tudo no computador. A gente tem que se livrar um pouco dessa dependência, né? Com certeza a ansiedade ali de você estar sempre acelerado, com muitas informações, te impede de aprofundar de verdade, de se concentrar na hora de estruturar uma fala. Então, sim, indicaria deixar um pouquinho de lado o celular na hora de se preparar. E para as pessoas que estão com mais idade? Porque também as pessoas que estão com mais idade muitas vezes sofrem, sim, com a falta da memória. A memória parece que vai ficando mais lenta. Mas aí os médicos vêm e dizem que se a gente exercitar, a gente pode melhorar essa memória. O que você diria para essas pessoas que têm mais idade? Agora há pouco, por exemplo, um telespectador disse que os pais fazem jogos, palavra cruzada. Esse tipo de exercício ajuda? Com certeza. Existem várias formas de exercitar o cérebro, desde raciocínio lógico até jogos como xadrez, jogos que te permitam raciocinar e colocar teu conhecimento em lugares diferentes. Uma conversa não deixa de ser um raciocínio lógico também, uma jogada mais estratégica. E como a gente usar a expressão de corpo e de rosto para comunicar melhor? Voltada à memorização ou em geral? Voltada à memorização em geral. Voltada à memorização, algo que os atores usam muito é memorizar o texto de acordo com as suas movimentações. Então, o que você pode fazer em uma apresentação ou em uma conversa é, na hora de ensaiar, trazer já a tua movimentação. Ou seja, ensaiar em pé, por exemplo. Ou ensaiar já movimentando, gesticulando. Isso te ajuda a memorizar porque você vai linkar a movimentação com o conteúdo. E não só focar nas suas palavras. Então, já é uma forma de ajudar a memorização. Até porque você está fazendo uma associação. Você está fazendo uma associação. E exatamente. A questão do corpo. O corpo fala, né? Sim, o corpo fala sempre. A linguagem corporal é muito cultural, então depende de diversos fatores. A gente não tem como falar que só uma movimentação significa aquela emoção. Mas algo que pode ajudar a melhorar a linguagem corporal e você se sentir melhor na hora de conversar é observar os outros. Observar mesmo como que os outros se movem, como que eles gesticulam. Isso te ajuda a ter mais consciência corporal e na hora de você decidir o que vale a pena, coloca a mão no bolso, não coloca, cruza os braços, não cruzo, você vai lembrar dessa bagagem. Olha, boas dicas, até pra gente aqui no nosso dia a dia na televisão. Pra gente fechar, fala um pouco da tua atividade profissional. Você teve em Cannes agora em maio. Sim. Andou no tapete vermelho. Sim. Como atriz ali, né? Sim. Sim, foi muito caótico e divertido ao mesmo tempo, mas sim, eu sou atriz, tive um curta que eu protagonizei e que foi exibido no Festival de Cannes, no Short Film Corner, então foi uma experiência maravilhosa, surreal mesmo. Que bacana, olha só, o Cris está me dando a informação aqui que temos uma mensagem de memória, deixa eu colocar aqui na tela e aí a Gabi comenta com a gente. Produção, por gentileza, olha a Maria,
Bom dia, Madu e equipe. Acredito ser importante manter atividades para a nossa mente. Procuro na leitura este exercício. A leitura, com certeza, a leitura é um excelente exercício, né, Gabi? Ah, sim, para memorização, vocabulário, para aprofundar o que a gente já conhece. Temos outra? Deixa eu ver, produção. Coloca, por favor, a Beatriz. Bom dia, equipe maravilhosa. Obrigada, Beatriz. Madu, para manter a minha memória, faço muito tricô. Usa coordenação motora e matemática, já que no tricô são 2 para lá e 2 para cá. Olha que ótimo! Deixa eu ver, tem mais uma, Cris? Deixa eu já colocar, depois a Gabi comenta. Olha a Geni. Bom dia a todos. Márcia, eu tenho boa memória, gosto de ler e faço muito crochê. Olha que legal, uma tricô, uma crochê. São atividades que fazem a gente estar realmente exercitando a cabeça, né? Uhum, verdade. Como um exercício físico também, te ajuda a sempre estar com a mente em dia, saúde mental em dia, com certeza ajuda na concentração, memorização. Que coisa boa. E também sempre está se reinventando, né? Você vê, está fazendo um curso, está procurando outras atividades, porque faz com que você tenha coisas novas para que ter vontade de aprender, né? Sim, verdade. Legal. Gabi, antes de fechar, alguma informação que eu não te perguntei, alguma informação bacana que você quer dividir com o telespectador? Ah, uma dica legal e rápida é pensar sempre na conexão entre os seus assuntos, porque às vezes a gente se perde na hora de falar, porque a gente traz um conteúdo com um ciclo muito fechadinho. Então, quando você pensa, como que eu vou conectar a ideia 1 com a ideia 2, a ideia 2 com a ideia 3, também é mais fácil de seguir uma linha de raciocínio até o fim. Ou seja, quase que roteirizando aquilo que você está falando. Isso, não precisa falar à risca, mas é planejar o que você vai falar, já ajuda muito. Tá aí, obrigada pelas dicas, Imagina. obrigada pela participação. Ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Imagina, muito obrigada, Márcia.